Segunda Reis 18, do 1 ao 8. Vamos ler, irmãos, diz o texto assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Aserá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza, no seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra que penetra, que fala aos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa estar ministrando no nosso coração aquilo que o Senhor deseja e que essa palavra, Deus, produza mudança, transformação em nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. O que eu queria falar com os irmãos nessa noite é o que as 3 orações de Ezequias nos ensinam. O que as 3 orações de Ezequias nos ensinam. Ezequias foi o maior rei de Israel, de Judá, depois de Davi. O texto diz aqui, Davi, ele era o parâmetro máximo de rei de Israel. Depois de Davi, o melhor foi Ezequias. Passou vários reis, várias pessoas aqui, e Ezequias foi o melhor rei de Judá, de Israel. Ele serviu o Senhor, ele honrou o Senhor, e durante a vida dele, lógico que ele era um cara de oração, um cara que era fiel a Deus, mas tem 3 momentos marcantes da história de Ezequias, o rei Ezequias. Que ele foi um cara fiel a Deus, um cara que orou a Deus, um cara que clamou a Deus, um cara que nas 3 ocasiões difíceis, complicadas da vida dele, ele foi fiel a Deus. E aqui nós vamos ver essas 3 orações, esses 3 momentos de oração da vida de Ezequias. Ezequias, ele não teve um exemplo de pai fiel a Deus. O pai dele era o rei Acás. Os irmãos que estudam um pouco mais a Bíblia sabem que Acás não foi um bom rei. Pelo contrário, foi um dos piores reis até esse momento aqui. Ele serviu outros deuses, ele era um cara corrupto, ele era um cara que não adorava a Deus, ele era um cara que espiritualmente acabou com Israel. E Ezequias, ele, mesmo não tendo esse exemplo de servo de Deus, ele se torna um homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem fiel a Deus. Mostrando que se nós estivermos dispostos a Deus, independente da nossa família, independente se nós tivermos pai ou mãe na presença de Deus, Deus, ele vai nos ajudar a ser fiel a Deus. A Ele. E às vezes, muitas pessoas vêm de famílias que não serviram a Deus. Mas Ezequias mostra que, dependente disso, Deus, ele vai te ajudar. Amém? Deus, ele vai abençoar. Se o seu pai, se a sua mãe, se a sua família não for uma família na presença de Deus, a partir de você, Deus pode mudar. Se o seu pai e sua mãe não foi divorciado, teve problemas familiares, não teve estrutura familiar, se você for fiel a Deus, assim como Ezequias, a sua família será. Basta você ser como Ezequias, fiel a Deus, temente a Deus, honrar a Deus. E aí nós vamos passar para esses 3 momentos de oração aqui de Ezequias. Ezequias, ele era fiel a Deus, estava dando tudo certo para ele. Eu vou resumir a história aqui, porque senão vai ficar muito longa. Mas ele foi atacado. Ele foi atacado por um outro exército, pelos assírios. Mesmo ele sendo fiel a Deus, veio uma dificuldade na vida dele. Mesmo ele
temente a Deus, vem uma dificuldade na vida dele. Isso mostra que, mesmo que nós mesmo sendo fiéis a Deus, as dificuldades elas aparecem. Assim como apareceu na Bíblia de Ezequias. E isso nós precisamos entender isso. E aí, esses homens, né, da Síria, eles vêm fazer uma ameaça contra Ezequias. O que eles fazem? Ó, se você não se entregar, vai dar mão para você. E aí o rei lá da Síria, ele manda 3 homens ameaçar Ezequias. Fala, ó, diante de todo mundo, se você não se render, você vai ter problemas comigo. Eu vou te derrotar, eu vou te derrubar, eu vou acabar com o seu reino. E faz uma ameaça contra Ezequias. E aí nós vemos esse primeiro momento aqui na história de Ezequias. O que ele fez? Nos versículos de 1 e 2 aqui, diz que quando ouviu isso, quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías. Então, ele recebe uma ameaça. Ele é ameaçado. Até aqui não tem nada de concreto. Ele recebe uma ameaça e ele rasga suas roupas e corre para o templo, para a presença de Deus, e vai falar com o profeta Isaías. Muitas vezes, irmãos, tem ameaças de coisas ruins virem na nossa vida. Não tem? Está um exemplo aqui do nosso pastor, né? O Arce. Ele estava se preparando para o concílio. E ele podia ficar pensando, e se fizesse uma pergunta difícil, se fizer aquela coisa, e se me apertar muito, é uma ameaça, né? Uma ameaça que poderia vir que não era nada concreto. Um exemplo dele. Ou outras coisas em nossas vidas. Ou pode ser que essa doença piore. Ou pode ser que a minha vida financeira se acabe. Ou pode ser ameaças. E aí, muitas vezes, muitas pessoas desabam. Ficam desesperadas por uma ameaça. Por alguma coisa que nem vai acontecer. Muitas vezes eu fico assim. E os irmãos podem ficar, às vezes, preocupados com uma coisa que às vezes nem vai acontecer. E aí, nossa cabeça já fica pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? E agora que não consigo, né, orar direito, não consigo pensar direito em uma coisa que nem vai acontecer. Olha, o Brasil está com esse problema, e a minha área financeira, e se desespera em vez de orar. Né, os solteiros aí, falam assim, eu tô ficando velho, e será que eu vou casar? Será que não vai? Né? E por aí vai. E assim, às vezes, o inimigo manda uma ameaça que nem vai acontecer, muitas vezes, e nós já desabamos. E nós já perdemos a fé, e nós já desanimamos, e já fica, ó, poxa vida, agora vai dar problema, agora vai dar ruim na minha família, no meu casamento, na minha casa. E um detalhe importante aqui que Ezequias faz? Ele rasga suas roupas, ele vai para o templo e ele vai falar com o profeta Isaías. Quem estava no concílio do nosso pastor ontem, lembra os ofícios de Jesus, né? Lembra dos ofícios, não sei se o irmão vai lembrar, o pastor vai lembrar. Jesus, ele foi profeta, sacerdote e rei. Esses foram os 3 ofícios de Jesus. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Então, todas as vezes que nós vemos aqui no Antigo Testamento, um profeta, ele representa Jesus. Ainda que não perfeitamente, mas ele representa. E Jesus, ele é o profeta maior que vem depois. E aqui, o que Ezequias faz? Ele vai pro profeta. Ele vai pedir ajuda para o profeta diante dessa ameaça. Exemplificando que nós hoje temos que correr para Jesus. Ezequias, ele não se desespera. E nesse primeiro momento aqui da vida dele, nesse primeiro momento de oração, ele, antes de se desesperar, antes de ficar pensando se vai dar problema aqui, de ficar pensando na sua cabeça, olha, tudo isso está acontecendo na minha vida, o que ele faz?
oração. Ele vai orar e ele vai atrás daquele que realmente poderia ajudar. Às vezes nós vamos atrás de um, vamos atrás do outro e não vamos atrás de Jesus. Não procuramos o nosso profeta, que é Jesus, que é aquele que vai poder nos acalmar o nosso coração, né? Nos livrar da angústia. E aí, por nós muitas vezes não corrermos para Jesus, nós pensamos no pior. Não é verdade? Ezequias, ele não pensa no pior. Ele fala assim, antes de qualquer coisa eu vou para o profeta. E nós, por não procurarmos a Jesus, nós pensamos no pior. Nós pensamos negativamente. Vai dar problemas. Não tem como não dar. Sendo que o cristão ele tem que pensar positivamente. Com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus 11. Com fé, com confiança. O cristão ele precisa ser confiante. Pode ser que aconteça uma coisa ruim, mas o cristão a todo momento ele tem que falar, não, eu confio que vai mudar, que vai dar certo, que não vai vir essa luta. Se vir, veio, mas eu estou confiante. O cristão não pode ser desanimado para baixo a vida toda, todo momento. Tem cristão que você fala com ele, ele anda já de cabeça baixa, vamos ser lá, estou indo, né? Mais ou menos, toda vez. Será que não falta corrermos para Jesus? Estarmos na presença de Jesus? Eu pensei, né, diante de tudo isso, Ezequias ele não sofre antecipadamente. Porque quem sofre antecipado, sofre mais do que o necessário. Não é verdade? Os mais ansiosos aí, né? Tem pessoa que é um pouco mais ansiosa, né? Minha esposa fala que eu sou paciente, tranquilo, né? Enquanto ela estava nervosa pelo concílio, né? Não dormiu direito, né? Todo mundo meio nervoso, ela falou que eu estava dormindo, tranquilo, né? Estava até assobiando no sonho. E eu sou meio paciente. Mas tem pessoas que têm isso, ansiedade, que tem que cuidar, que tem que ser tratada com a ajuda de Deus. Porque quem sofre antecipado, sofre mais que o necessário. Sofre à toa. Porque muitas coisas que estão aqui na nossa cabeça nem 90% não acontece. E se a gente fica sofrendo e não corre para Jesus, a gente fica sofrendo. A gente fica desanimado. Então, nós precisamos, nesse primeiro momento aqui, como a Ezequias fez, quando as ameaças virem, corra para Jesus. Fala, Jesus, está aqui, isso aqui está querendo me incomodar, essa falta de ânimo, esse desânimo, isso aqui está querendo me incomodar, mas eu já entrego para o Senhor e eu não vou me preocupar. Eu vou deixar nas suas mãos. O texto diz que nós temos que lançar as nossas ansiedades a Deus, porque Ele vai nos dar descanso. Se eu não me engano, é 1 Pedro 3, alguma coisa. Mas diz que nós temos que lançar. O que é lançar? Não é você falar assim, toma aqui, Deus, e ficar ali se preocupando. Lançar é nós jogarmos para Deus. É não se preocupar mais. É difícil? É. Mas é o que o texto diz. Lançar e descansar. Lançar e confiar. Então, quem sabe tem algumas coisas que estão te ameaçando, me ameaçando. Que estão querendo roubar a nossa paz, assim como a paz de Ezequias. Tem algumas coisas que têm tentado atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, atrapalhar a nossa intimidade com Deus, atrapalhar a nossa felicidade, a nossa paz. O que nós temos que fazer? Correr para Deus, correr para Jesus e lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Amém, irmãos? Então diz que ele vai até o profeta. E o que o profeta diz para ele? Está nesses versículos aí, do 5 até o 7. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse, digam ao rei o seguinte, assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porém dele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Isso nos mostra que quando nós colocamos nas mãos de Deus, Deus cuida.
Deus cuida. Quando nós lançamos, Deus cuida. O profeta fala para o rei Ezequias: ó, pode ficar tranquilo. Você não vai precisar nem lutar. Você não vai precisar nem armar o exército. Porque eu vou resolver as coisas. Quem sabe nós estamos querendo resolver as coisas com a nossa força. E do nosso jeito. E aí a gente cansa, a gente se fadiga e não deixa Deus agir. Quem sabe Deus está falando para nós essa noite: descanse. Não precisa você armar tudo, cansar, sobrecarregar e não confiar em mim e não entregar para mim. Então, depois de receber essa ameaça aqui, por correr para o profeta, que representa Jesus, o Ezequias ele fica tranquilo, porque ele recebeu a palavra. Ele falou: pode ficar tranquilo, que vai dar certo. Pode ficar tranquilo, que essa doença não vai chegar. Pode ficar tranquilo, você confia em mim, eu vou cuidar da sua família, do seu lar, da sua área financeira, do seu relacionamento, mas você precisa correr para a minha presença. É isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Porque o cristão ele tem que confiar em Deus. Ele tem que demonstrar a sua confiança em Deus. E aqui era só uma ameaça. Irmãos, ameaças não podem nos derrubar. Coisas que podem acontecer não podem derrubar o verdadeiro cristão. Não podem desestabilizar o verdadeiro cristão. Mas para nós se mantermos fortes, nós temos que estar na presença de Deus. Correr com a presença de Deus. Fala para mim que está do seu lado aí: corra com a presença de Deus. Então, depois de saber que Deus derrotaria os assírios, Ezequias fica tranquilo. E aí o rei da Síria fica doido. Fala assim: esse cara está me afrontando. Esse cara está me afrontando. Meu exército é muito maior. Eu vou lá e vou atacar ele. E aí o que acontece? Esse rei ele manda uma carta para Ezequias. Ele manda uma carta para Ezequias. E Ezequias lê a carta. Ele lê a carta. E ele tem uma atitude. Na carta, o rei disse assim: eu vou atacar. Em outras palavras, eu vou atacar, vou destruir você. Você pensa que você é quem? Você confia em Deus, esse Deus de Israel? Eu vou ir aí e vou destruir. E quando Ezequias ele recebe a carta, ele recebeu a carta e diz o texto: Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da mão dele, para que todos os reinos saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. O que Ezequias faz? Recebe a carga, percebe que agora o problema já não é mais uma ameaça, né, vizinho? Agora já é algo concreto, e ele vai atacar. Agora ele vai ter que entrar numa batalha. Agora ele vai ter que entrar numa guerra. O exército já estava se aproximando dele. O exército aqui de Senaqueribe. Só que tem um detalhe. Agora, Ezequias ele pega a carta e vai para a casa do Senhor e ele não vai falar com o profeta. Aí eu li o texto e falei: por que Ezequias agora ele não foi falar com o profeta? Por que agora ele vai no templo e ele clama a Deus e não vai falar com o profeta? E eu entendi, irmãos, que tem momentos na nossa vida que é só nós e Deus. Tem batalhas na nossa vida que somente Deus vai nos ajudar.
não vai ter pastor, não vai ter um irmão, não vai ter, às vezes até o seu esposo, a sua esposa. É só você e Deus. Batalhas que às vezes estão lá no fundo do seu coração, medos, sentimentos, mágoas, dificuldades, traumas, que é só você e Deus que conhece. E tem momentos, tem guerras que vão ser nós e Deus. Muitas vezes o esposo e a esposa não sabem, porque coisas que estão lá no fundo do nosso coração, sentimentos, uma oração, algo que precisa ser mudado. Aqui ele nem vai falar com o profeta, porque ele sabe que agora é só ele e Deus. E aí, ele entende que essa batalha ela só será vencida com o joelho dobrado. Com ele se prostrando aos pés de Deus. Tem coisas aqui, irmãos, que estão lá no fundo do nosso coração, que ninguém sabe. Tem coisas aqui, irmãos, que você não tem coragem de falar para ninguém. E eu não tenho coragem de falar para ninguém. Tem batalhas, medos, que estão lá no fundo do nosso coração, que precisam ser apresentadas para Deus. Que precisam ser colocadas nas mãos de Deus. Enquanto a gente guarda para nós e não coloca para Deus e não lança para Deus, vai ficar aqui escondido. Vai ficar aqui sendo um peso dentro do nosso coração. Enquanto nós carregarmos de fardo, vai ser um peso. E nós precisamos entregar para Deus. E aí Isaías faz isso. Ele entrega para Deus. E sem saber, Deus fala ao profeta Isaías. Deus fala para o profeta Isaías, fala, ó, vai falar com Ezequias que eu vou dar a vitória. Que esse inimigo não vai derrotar ele. Que esse poderoso exército não é maior do que eu. Porque nenhum inimigo, nenhuma dificuldade, irmãos, é maior que Deus em nossas vidas. Amém? Nenhuma dificuldade vai ser maior que o poder do nosso Deus. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos confiar que a nossa oração é maior do que qualquer dificuldade. A nossa oração, feita com fé, os olhos de Deus estão voltados para ela. É como se Jesus viesse e falasse aqui, ó, você orou e eu vou fazer, eu vou te dar força. Eu vou colocar os meus exércitos para te ajudar. Às vezes tem coisas que parece que é grande demais aos nossos olhos. Mas a nossa fé, nosso joelho dobrado, vai nos ajudar a vencer. Só que, irmãos, nós temos que dobrar o nosso joelho. Suplicar a Deus. Assim como Ezequias. E esse segundo momento nos mostra, esse segundo momento de oração de Ezequias nos mostra que a nossa melhor arma é a oração. E aí eu vou perguntar, como está a sua vida de oração? Se a oração é a melhor arma, como está a sua vida de oração? Tem batalhas que às vezes nós não vencemos porque nós não usamos a oração. Nós não dobramos o nosso joelho diariamente. Nós ficamos fracos. E a oração é a nossa melhor arma. E aí diz no versículo 35, que naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 180.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e ficou por lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, filho de Senaqueribe, reinou no seu lugar. Irmãos, Deus derrotou o exército da Síria. O anjo de Deus derrotou. A oração, irmãos, vai nos ajudar a nós vencermos a nossa batalha, às vezes de forma simples.
Às vezes um problema é gigantesco, é grande, e aí a gente ora, tudo muda. Porque quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Ele luta as nossas batalhas. Ele está conosco. Às vezes nós ficamos pensando, como que eu vou resolver aqui isso? Como que eu vou resolver aquilo, né? Como que eu vou passar por isso? E fica pensando. E não fazemos o principal, que é colocar, que é descansar em Deus. Que é confiar no tempo e no propósito de Deus. E Ezequias nos mostra, nesse segundo momento de oração, que a oração é a nossa melhor arma. Que a confiança em Deus vai fazer com que batalhas que parecem impossíveis de ser vencidas sejam fáceis. Às vezes tem uma batalha que você luta anos, mas com a sua força. Se está difícil, se não muda, ore mais. Dobre o joelho. Se a batalha for muito grande, precisa de mais oração, de jejum, de consagração. E às vezes uma batalha só será vencida quando você entregar realmente para Deus. Amém? Amém. E para concluir, irmãos, no versículo 20, diz que Ezequias pegou uma doença, ficou doente, uma enfermidade mortal. Agora já não era mais inimigos externos, era um inimigo interno que ele estava enfrentando. Era algo que ele estava sofrendo. E aí o que acontece? O profeta vai lá e fala para Ezequias: Ezequias, arrume suas coisas, porque você vai morrer. Arrume as suas coisas, porque essa enfermidade vai te matar. Você não vai conseguir vencer. E aí, Ezequias, no versículo 2 ali, ele vira o seu rosto para a parede e ele ora a Deus, dizendo: Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias venceu um exército poderoso, mas ele estava com uma dificuldade. Agora, não era o inimigo que estava vindo atacando, era algo com ele. Era algo com ele. E aí o profeta fala: ó, você vai morrer. Deus falou para mim que você vai morrer. Deus tinha falado. Aí Ezequias ora, mesmo falando que já é algo definitivo, concreto na vida dele. Ele ora e fala: Deus, lembra que eu sou fiel ao Senhor. Lembra que eu andei com integridade, com coração humilde. E mesmo assim, algo que era impossível aos olhos humanos, algo que Deus já havia decretado, a oração, o clamor, a súplica, um coração quebrantado, Deus não resiste. E algo que era decretado, Deus muda. Deus fala para o profeta Isaías estava descendo as escadarias e Deus fala com ele: ó, volta lá e fala que ele não vai mais morrer. Porque eu ouvi a súplica dele. Eu ouvi o clamor dele, porque Deus ele não rejeita o coração contrito. Mesmo aquilo que Deus já decretou, um coração contrito pode mudar. Nós vemos isso na história de Ezequias. Deus mudou. Deus mudou algo que já era certo, algo que era impossível de acontecer. Deus mudou, porque Deus, ele ouve a nossa oração. Ele ouve o coração quebrantado na presença dele. Ele vê. E o texto diz, que esse texto diz que Deus acrescenta mais 15 anos de vida para Ezequias, mostrando que o clamor, que a súplica pode mudar qualquer situação, pode mudar em qualquer coisa. Uma enfermidade mortal, algo que já estava definido na vida de Ezequias, foi mudada pelo poder da oração. Então, irmãos, Ezequias é um homem de oração. Ezequias venceu as suas batalhas com oração, com confiança em Deus, demonstrando que ele confiava em Deus. E Deus mudou a situação que ele tinha planejado, com o coração contrito de Ezequias. E nós concluímos, irmãos, que Ezequias nos mostra o poder
da oração em nossas vidas. Uma pessoa de oração, irmãos, não se desespera diante de ameaças. Uma pessoa de oração tem a Deus como primeira alternativa. E uma pessoa de oração enfrenta suas dificuldades com o joelho dobrado, mas se mantém em pé. Com o joelho dobrado, mas firme em pé. E uma pessoa de oração muda até os planos decretados por Deus, como foi na história de Ezequias. Então, irmãos, esse é o poder da oração. Esse é o poder da súplica. Esse é o poder de um coração quebrantado na presença de Deus. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e clamasse a Deus assim como Ezequias. E se quebrantasse na presença de Deus. Às vezes, é uma ameaça que está tentando atrapalhar você, que está tirando sua paz. Ou às vezes, é uma guerra, uma luta que você tem enfrentado. Uma batalha que está te atrapalhando, uma doença, uma dificuldade, um problema, uma luta, um pecado, uma tentação. Uma doença. Mas a sua oração, feita com fé, pode mudar tudo na sua vida. E eu queria fazer um apelo para você que precisa de Jesus em sua vida. Que precisa da presença de Jesus em sua vida. Que deseja o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Você está com uma vida no pecado, uma vida que você não consegue vencer os obstáculos, que você não sente paz. Eu queria que você, se você nesse momento deseja isso, levante as suas mãos. A igreja está em oração, os irmãos estão em oração. Levante uma de sua mão, você vai estar declarando: eu quero Jesus na minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que está sentindo no seu coração? Pode levantar sua mão. Amém. Pode baixar o braço. Mais alguém? Amém. Pode baixar o braço. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Pode baixar o braço. Glória a Deus. Amém. Amém. E eu queria orar por você. Também não vou pedir para você levantar a mão, mas no seu coração. Se você tem enfrentado uma guerra, uma luta, assim como Ezequias, que parece ser impossível, que parece não ter alternativa. Nesse momento, faça um compromisso com Deus. Fala: Deus, eu vou clamar ao Senhor, assim como Ezequias. Eu vou dobrar meus joelhos diariamente. Deus, hoje eu entendi que a oração, ela é poderosa. Que um coração quebrantado é poderoso. Que o meu joelho dobrado vai mudar a situação. E faça um compromisso com Deus no seu coração. Fala: Deus, agora, hoje, eu vou me colocar aos seus pés. Eu vou orar mais. Eu vou clamar mais. Eu vou suplicar mais. Eu vou lutar mais com a oração. Eu vou ser uma pessoa de oração. Eu vou ser reconhecido como uma mulher de oração. Como um homem de oração. E eu sei que o Senhor vai me ajudar nas minhas batalhas. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor por nós. Hoje, através dessa história de Ezequias, Deus, nós entendemos melhor ainda o poder da oração. O quanto a oração tem poder. O quanto a oração faz com que os olhos do Senhor estejam atentos ao nosso clamor. Com que os seus ouvidos se abram para ver a nossa situação. Deus, muitas vezes nós somos ansiosos. Nós não conseguimos nos controlar. Nós não conseguimos ficar tranquilos, Deus. Que nós possamos, Deus, orar a Ti e clamar e entregar verdadeiramente para o Senhor. E assim como Ezequias, Deus, nós possamos primeiramente recorrer ao Senhor. Clamar ao Senhor para depois pensar no que a gente pode fazer, naquilo que é a nossa parte. Mas que a oração, ela venha antes de tudo. Que o clamor venha antes de tudo. Que o clamor seja o primeiro momento do nosso dia. Que a oração seja o nosso primeiro momento do nosso dia. E que nós possamos, assim como Ezequias, vencer os inimigos, as batalhas, as dificuldades, a doença, o problema familiar, uma falta de perdão, alguém que precisa vir para os caminhos de Deus, um problema, uma dificuldade financeira, uma insegurança.
que nós possamos depositar nossa confiança no Senhor e descansar, Deus. Às vezes não é fácil, mas que nós possamos descansar no Senhor. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém.